Bem-vindos ao projeto Florais de Bach para Todos. Biografia resumida do Dr. Bach. Dr. Eduard Bach nasceu no dia 24 de setembro de 1886. Como todos os pioneiros, não foi entendido em sua época, sendo considerado um excêntrico por sua forte crença no poder da natureza sobre o homem. Dos 20 aos 26 anos, Dr. Bach estudou medicina e recebeu os títulos de bacteriologista e patologista. Aos 28 anos, diplomou-se em saúde pública. Ele não gostava da vida urbana e ficava atordoado com os barulhos da cidade. Sua dedicação aos estudos o privava do contato com a natureza. Confinava-se nos hospitais e nos laboratórios para aprender e se aprimorar cada vez mais, sempre com o desejo de encontrar uma forma de aliviar o sofrimento das pessoas. Essa era a sua obstinação. Só que, à medida que sua prática médica evoluía, tinha a impressão de que a medicina moderna era falha de alguma forma, pois observava que os medicamentos e as cirurgias agiam mais como paliativos do que como métodos de cura efetiva. O motivo, pensava ele, era que os estudantes de medicina aprendiam a se concentrar tanto na doença que ignoravam a personalidade do ser humano. Isto o impulsionou a procurar novos métodos de cura, até que se interessou pela área médica da imunologia. Trabalhou incansavelmente até que, aos 31 anos de idade, teve uma severa hemorragia e foi levado desacordado para o hospital. Sua família foi chamada para autorizar a cirurgia urgente de uma remoção de um tumor maligno no baço. Somente depois de acordar, ficou ciente da sua situação de saúde e teve um prognóstico de 3 meses de vida. Sua recuperação no início foi muito difícil, pois sentia muitas dores e se torturava pensando no trabalho que tinha por completar. Graças à sua determinação, assim que pôde ficar em pé, foi para o laboratório e pôs-se a trabalhar incessantemente com o intuito de fazer o máximo possível no pouco tempo que lhe restava. Mas o tempo passou e, ao cabo de 3 meses, sentia-se mais forte e com mais vitalidade do que antes da cirurgia, chegando a surpreender os seus colegas de profissão. Concluiu então que seu propósito firme o fortalecera e motivara para a vida, e assim continuou seu trabalho. As luzes do seu laboratório nunca se apagavam, ele precisava completar sua obra. Ficou famoso com os resultados do seu trabalho. Era conhecido como gênio, com um futuro brilhante pela frente. Entretanto, sentia falta dos belos campos gauleses onde crescera. Haviam perguntas que não lhe calava. O que tornava uma pessoa suscetível a uma infecção? Por que tantos indivíduos se infectavam com a gripe e outros, no mesmo ambiente, saíam ilesos? Começou a concluir que o estado emocional exercia influência no prognóstico e o medo era um grande assassino. A homeopatia oferecia uma explicação mais plausível para estas questões e, assim, o atraiu sobremaneira, pois conseguia explicar algumas das suas suspeitas. O que mais o encantava era perceber que Hahnemann tratava a pessoa como um todo,
não fechando o foco simplesmente na doença. Tratava cada um de forma diferente, adequada à personalidade de cada indivíduo, levando em conta os estados emocionais das pessoas. Tratar o doente, não a doença, era o seu lema. Bach é reconhecido por homeopatas e alopatas e torna-se um homeopata de renome. Dr. Bach fazia questão de tornar públicas todas as suas descobertas para que todos pudessem se beneficiar dos seus efeitos o mais rápido possível. Sentia a vontade profunda de descobrir mais remédios, principalmente remédios mais puros. Sentia-se atraído pelas flores silvestres, por conhecer suas qualidades curadoras, e seu desejo era trabalhar com remédios do campo e da natureza, que pudessem ser associados com componentes psíquicos presentes no surgimento das doenças. Não queria mais usar as bactérias para o preparo dos remédios, e sim ingredientes naturais e puros. Ao completar 42 anos de idade, por um impulso de intuição, dirige-se ao sul do país de Gales. Às margens do rio Usk, encontra duas flores com as quais iria preparar suas primeiras essências florais pelo método homeopático, o Impatiens e o Mimulus. Levou-as para Londres e começou a prescrevê-las baseado nas personalidades das pessoas. Obteve resultados positivos e encorajadores. Depois, preparou o terceiro floral com clematis. Sua intenção era realmente substituir os antigos remédios pelos remédios à base de ervas. Dr. Bach gostava de frequentar um determinado pub. Sentava-se com sua cerveja e punha-se a observar as pessoas. Relacionava-se socialmente, mas não gostava de formalidades. Entretanto, às vezes via-se obrigado a aceitar convites. Foi assim que, num certo jantar de gala enfadonho, sentindo-se aborrecido, passou a observar as pessoas para se distrair. Observou seus gestos, suas reações e começou a agrupá-las conforme as semelhanças de comportamento. Pensou que personalidades semelhantes poderiam sofrer de doenças similares, mas em seguida teve a intuição de que qualquer pessoa poderia sofrer de qualquer doença, mas a maneira de reagir às doenças é que dividiria os grupos. Então, concluiu que a humanidade inteira estaria dividida em alguns grupos de tipos e que cada tipo apresentaria um conjunto de características comportamentais em resposta a determinados estímulos, muitas vezes em forma de doenças. Para Dr. Bach, o foco do tratamento de uma doença não podia simplesmente estar na própria doença, mas precisaria achar um tratamento para os humores e as emoções negativas responsáveis pelos processos de adoecimento. Pensava, a ciência tende a mostrar que a vida é harmonia, um estado de afinação, enquanto a doença é desafinada, ou é uma condição em que uma parte ou o todo não está vibrando em uníssono. Neste momento, o Dr. Bach estava definitivamente determinado a dedicar o resto da sua vida ao que ele acreditava ser um novo sistema de cura e tinha certeza de que a natureza iria prover. Foi um momento decisivo. A descoberta da nova medicina. Dr. Bach, com toda a sua formação e experiência em bacteriologia,
Fazia todas as suas pesquisas com bases científicas, mas confiava na sua intuição quando a ciência não lhe trazia respostas satisfatórias. A essa altura já sabia que o foco do seu pensamento era o contexto espiritual da vida humana. Em 1930, Dr. Bach estava começando a viagem real da sua vida, a do propósito de sua alma, a realização do seu destino. Transitou por um caminho de sensibilidade crescente. Aos 44 anos, no auge de sua carreira médica, Dr. Bach resolve vender seu consultório e laboratório para se dedicar exclusivamente ao estudo dos diferentes tipos de personalidade humana e à busca de plantas curadoras. Então Dr. Bach empacotou suas coisas, roupas, sapatos, somente o necessário. O excedente deixaria para trás, mas preocupou-se com seus livros e aparelhagens de laboratório para que pudesse continuar estudando e pesquisando. Em 1930, abandonou Londres e partiu para o país de Gales, feliz como um colegial saindo de férias. Chegando lá, descobriu que levara, por engano, uma mala cheia de sapatos no lugar da mala com material para o preparo dos medicamentos homeopáticos. O acaso foi responsável pela troca, mas Bach logo compreendeu o motivo do engano. Dali para frente, sua pesquisa e sua forma de preparar medicamentos não dependeria mais do uso de equipamentos laboratoriais, e sim de suas caminhadas pelos campos e pelo contato com as pessoas. Bach sofreu privações pela falta de dinheiro, mas amigos faziam doações que lhe permitiram dar continuidade ao trabalho. A partir daquela nova fase da sua vida, jamais cobrou uma consulta, pois para ele o trabalho com a cura não era uma profissão, e sim uma arte divina. Foi em maio que, caminhando de manhã cedo pelos campos de Gales, como fazia com frequência, teve um insight. As gotas de orvalho brilhando sobre as pétalas das flores lhe chamaram a atenção. Sabia que as flores tinham poder de cura e pensou que as gotas de orvalho deveriam absorver algumas dessas propriedades. Há muito vinha passando horas a fio observando as flores. Sabia como se comportavam durante o ano, conhecia o tipo de solo onde cresciam, a forma de reprodução, suas sementes, sua floração, seus perfumes. Levou o orvalho de uma flor à boca e conseguiu sentir seu efeito curativo. Não seria viável engarrafar as gotas de orvalho, então Bach percebeu que tudo o que precisava era água, flor e sol. A luz do sol transfere para a água o poder da flor. Foi o pensamento que lhe veio à mente naquele momento. Assim nasceu o método solar, que consiste em colocar as flores silvestres dentro de uma tigela de vidro transparente, cobri-las com água pura de nascente e deixá-las ao sol pleno durante algumas horas. Dessa forma simples, passaram a ser produzidos seus medicamentos, ao ar livre, em contato com os 4 elementos da natureza: a terra para nutrir a planta, o ar onde ela se alimenta, o sol ou fogo para permitir que a flor doe seu poder e a água para recolher e enriquecer com seus benefícios poderes magnéticos de cura. Na sua publicação para o The Homeopathic World, ele escreve: não permita que a simplicidade deste método o detenha, pois você vai perceber que, quanto mais você se aprofundar nas pesquisas,
mais perceberá que a simplicidade está em toda a criação. Em seu livro manuscrito Cura-te a ti mesmo, ele deixaria todo o resultado de suas observações sobre o ser humano, explicando seus conceitos de saúde e doença, além dos princípios que regem o processo de recuperação da saúde. Explicava: as doenças que atingem o corpo não têm causas no físico, mas em distúrbios de humor ou estados da mente que interferem na alegria, que é natural em qualquer pessoa. Quando esses humores persistem, acabam levando a distúrbios no funcionamento dos órgãos e tecidos, resultando na instalação da doença, pois a mente está em controle absoluto das condições físicas e mentais de todo ser humano. À medida que a mente recupera a paz e a alegria normais, a pessoa também recupera o sábio e perfeito controle sobre o corpo, recuperando seu estado saudável e alegre. Os remédios florais teriam o poder de elevar nossas vibrações e, assim, nos conceder um poder espiritual que limpa a mente e o corpo e cura a doença. Bach sabia ser o homem dotado de toda a sabedoria e conhecimento necessários para guiá-lo através da sua vida terrena, com felicidade, alegria e saúde, sendo que essa sabedoria chega a ele através de sua intuição e instinto. Quando seu manuscrito ficou pronto, Dr. Bach o levou a Londres com a intenção de encontrar algum editor para publicá-lo, mas nenhum quis assumir a responsabilidade pelo livro, pois suas ideias eram revolucionárias demais. Estava praticamente falido a essa altura e não podia bancar a impressão. Ficou aborrecido, pois seu objetivo, como sempre, era divulgar suas descobertas e o mais rápido possível, para que as pessoas pudessem ser beneficiadas. Os 12 curadores. O que mais alegrava Dr. Bach era perceber que os florais promoviam melhorias na saúde geral, além de restabelecer o interesse pela vida. Em fevereiro de 1930, havia sido publicado sob o título Novos Remédios e Novos Usos, a descrição do Mimulus, do Impatiens e do Clematis, os 3 primeiros. Ainda em Cromer, no mês de agosto, Dr. Bach encontrou mais flores simples e comuns do lugar, com as quais preparou 6 novos florais, além de preparar novamente o Clematis, desta vez pelo método solar. Testou a Agrimony, e em seguida o Chicory, Vervain, depois Centauri, Cerato e Scleranthus. Agora já eram 9 essências. Bach permaneceu em Cromer durante o inverno, tratando pacientes com seu novo repertório de essências florais. À sua casa iam muitas pessoas em busca dos seus medicamentos de flores, que a essa altura já haviam alcançado repercussão pelos maravilhosos resultados conseguidos. Uma edição do próprio Bach Marlowe, 1933, dos 12 curadores, dizia: todos os que estão doentes saibam que a doença jamais teria alcançado o poder que tem hoje se o homem não tivesse se afastado da proteção natural contra as doenças, ou seja, as plantas curativas do campo. E mais, para aqueles que realmente desejam se curar, não há doença que possa resistir ao poder do antídoto que pode ser encontrado na flora adequada,
e que a doença não terá mais o poder de persistir na presença da planta correta, da mesma forma que a escuridão não pode permanecer num aposento em que as janelas foram abertas para a luz do sol. Na presença do método da natureza, a doença não tem qualquer poder. Todo medo, toda depressão, toda desesperança podem ser postos de lado. Não há doença que em si mesma seja incurável. Assim, para acharmos a flor de que necessitamos, não podemos ficar pensando na doença que temos, se é severa ou leve, se começou há poucas horas ou há muito tempo. Tudo o que temos a fazer é encontrar o que está errado em nossa natureza e tomar a flor correspondente. Estes remédios trazem um estado de harmonia a todo o nosso ser e, frequentemente, a alegria de viver e a libertação de preocupações e ansiedades anteriormente desconhecidas. Os bons resultados com os 12 curadores já eram uma certeza, mas Bach começou a perceber que precisaria de outro grupo de essências que ajudassem aqueles casos mais crônicos e mais difíceis de serem tratados. Esse segundo grupo de essências deveria tratar aqueles que, de tanto sofrer, passavam a acreditar que, já que o sofrimento era uma constante em suas vidas, a solução seria adaptar-se à vida com sofrimento. Tratando-se então de estados não naturais à essência humana, esses 7 florais auxiliares são relacionados a sintomas estabelecidos por desequilíbrios e, por esse motivo, nunca serão encontrados em bebês ou crianças bem pequenas, uma vez que são agravamentos desenvolvidos ao longo dos anos. Os florais de Bach já eram conhecidos na Inglaterra e fora dela. A aceitação e o sucesso de seus remédios de flores eram os sinais de que sua decisão de informar os leigos sobre sua medicina havia sido acertada. Seu desejo era disponibilizar seus remédios cada vez mais. Assim, presenteou 2 grandes laboratórios londrinos com vários kits de essências florais, pedindo que eles fossem vendidos pelo menor preço possível. O propósito dos remédios auxiliares era eliminar o estado emocional crônico para revelar a pessoa real e, portanto, a lição da alma que havia descrito nos 12 curadores. Dr. Bach lembrou sobre a importância da pessoa querer melhorar, ter condições de enxergar dentro de si e nas experiências vividas o que gerou o estado de adoecimento, uma vez que problemas emocionais geram problemas físicos, e assim aprender a lição de vida. Segundo Dr. Bach, o ser humano saudável é o indivíduo que respeita sua natureza interna e convive harmoniosamente com a natureza externa, vivenciando a conexão entre a matéria, seu eu físico e o mundo tridimensional, em harmonia com o eu superior, parte sutil e elevada do seu ser. Desta maneira, a personalidade de cada um deve ser tratada corrigindo-se o desequilíbrio emocional do campo energético ou vibracional de cada um. A doença é resultado do conflito da alma e da personalidade. Os 19 complementares. A descoberta dos 19 complementares aconteceu de maneira muito diferente do grupo inicial. Na época, Bach sofria de sinusite com dores de cabeça fortes e desesperadoras. Numa manhã de março de 1935, ele saiu vagando pelos campos.
Sabia que estava prestes a encontrar um floral que iria curar seu sofrimento mental, o medo de perder o controle. Encontrou as nuvens formadas pelas flores brancas do cherry plum e pegou algumas flores. Pensou que o sol de março, que é o início de primavera, não seria suficiente para potencializar sua nova erva. Então decidiu ferver as flores em água por 1 hora. Esperou esfriar, coou e tomou algumas gotas. Sua agonia se foi e, junto com ela, as dores. O método de fervura seria usado daí em diante para preparar as plantas que florescem de fevereiro a agosto. Depois de 1 hora de fervura em panela de ágata, a mistura é deixada para esfriar perto da planta de origem, depois coada e engarrafada junto com a mesma quantidade de brandy, que é um conhaque à base de uva conservado em tonéis de carvalho, utilizado como conservante da mesma forma que as essências feitas pelo método solar. Entre março e agosto daquele ano de 1935, Dr. Bai encontrou e preparou os 19 remédios, uma média de 1 por semana. Foi um processo agonizante, pois antes de encontrar um novo remédio, experimentava a intensidade de cada estado emocional para o qual o remédio seria de ajuda. A descoberta de cada um deles era antecipada por seu sofrimento físico e mental. Seu sofrimento era tamanho que seus colaboradores pensavam que ele iria sucumbir. Mas graças à sua coragem e fé, ele continuava a ver seus pacientes, a cuidar da correspondência e a buscar pelos campos da forma como conseguisse, a pé, de bicicleta ou de carro. Cada vez mais sensível, Bach chegava a contrair os sintomas da doença de seus pacientes, antes mesmo que eles entrassem em sua sala para consulta. Nora Weeks, Victor Bullen, Dr. Wheeler e Mary Tabor eram testemunhas do seu esforço sobre-humano. Depois escreveu Os 12 Remédios Curadores e Outros Remédios, onde descreve com tamanha clareza os 38 estados emocionais a serem tratados pelos florais, que mesmo a mente mais simples poderia compreender o que ele queria dizer. Nesse livro, separa suas 38 essências florais em 7 grupos. O grupo do medo, o grupo da indecisão, o grupo da falta de interesse no presente, o grupo da solidão, o grupo do excesso de sensibilidade às influências e opiniões, o grupo do desespero ou do desalento e o grupo da preocupação excessiva com o bem-estar dos outros. Com o livro publicado em 1936, Bach declara que havia completado a sua obra e a sua missão na Terra. Só faltava agora divulgar seu método simples de cura. Concentrou-se no planejamento da palestra que ele e seus colaboradores deveriam proferir para tornar público o seu trabalho, explicando métodos de tratamento e prescrição de suas ervas curadoras, como ele chamava. Seu plano era espalhar seu método por todos os lugares onde passasse. O desgaste daqueles 6 meses havia sido enorme. Ficou exausto e enfraquecido, mas Bach era um homem feliz. Nunca perdeu o interesse pelos acontecimentos da vila, nem desistiu de trazer alegria a seus companheiros, pois sabia que a alegria era fundamental para a saúde e bem-estar de todos.
No dia em que completou 50 anos, 24 de setembro de 1936, proferiu sua primeira conferência pública chamada The Healing Herbs, Ervas Curadoras, em Wallingford, e em outubro na maçonaria. Depois desses eventos, adoeceu severamente e faleceu. Morreu em seu leito dormindo na noite de 27 de novembro de 1936 e foi enterrado perto de Mount Vernon. Em sua lápide alguém escreveu: Amados, estou vivo para sempre. Havia treinado muito bem o seu time para que pudesse ficar mais tranquilo e se dedicar ao trabalho que viria adiante, pois sabia que muito ainda precisava ser feito. Não sabia o que, nem se seria feito neste plano ou em outro. Pelas palavras de Nora Weeks, para Bach, a vida era contínua, sem interrupção pelo que chamamos de morte. E simplesmente passa para uma mudança de condição. Ele tinha certeza de que algumas tarefas só podiam ser feitas no plano terreno, enquanto o plano espiritual seria necessário para outros tipos de trabalho. Sua coragem, determinação e altruísmo nos deixou esse belo legado, um sistema de cura simples, seguro, completo, de uso simples, acessível a todos, pois esse é o jeito da natureza e é o correto. Na porta da casa Mount Vernon de Bach há uma placa com a inscrição: simplicidade, humildade e compaixão. Estas 3 palavras formam a mola mestra da filosofia de Dr. Bach. Simplicidade, lembrando que a cura está na natureza, nos campos magnéticos das flores e dos homens se harmonizando, permitindo o equilíbrio interior. Humildade está na nossa disponibilidade para perceber o outro. A nossa meta é buscar o crescimento pessoal. Compaixão está na determinação a entender cada um e ajudar as pessoas a perceberem que todos têm virtudes e que podem ser recuperadas a qualquer momento. A dor e o sofrimento devem ser transformados em uma grande oportunidade de aprendizado. Quem dera Dr. Bach pudesse contar com uma internet na sua época. Mas seu trabalho foi tão grandioso que se espalhou assim mesmo por todos os cantos do mundo. E agora, no que depender de nós, trabalharemos ao máximo para fazer deste mundo um mundo melhor. Vamos nos dedicar para fazer brotar o que tem de mais precioso dentro de cada um de nós. Afinal, somos todos um. Nossa eterna gratidão. Obrigada. Acabamos de ouvir a história um pouco ou bem resumida do Dr. Edward Bach. Eu fiz uma versão compacta porque no meio dos meus vídeos a gente tem uma edição um pouco mais completa. Só que cada um que ouve sobre a história de alguém acaba capturando as coisas que julga ser mais importantes. Cada um tem o seu próprio jeito, cada um tem a sua própria visão de vida e cada um vai capturar aquilo que achar interessante. Então a única coisa que eu posso dizer é que essa biografia dele, existem outras formas de serem contadas, porque não é fácil contar a vida de uma pessoa, né? Só quem a vive de fato
sabe dos momentos, das sensações, do que passou. Então, essa biografia acaba tendo algumas nuances que são dele, né? A história dele, a vida dele, mas o legado que ele deixou para nós é incontestável. Então, eu particularmente pensaria algumas situações ou algumas coisas que para mim foram muito importantes, assim, que nos faz sempre refletir. Uma das coisas, normalmente as pessoas que chegam numa determinada época e pensam diferentes, elas são logo rotuladas, né, ou de loucas, ou de extravagantes, ou de qualquer outra coisa, e porque ela não faz parte da massa que aceita tudo que é, que continua vivenciando as coisas do jeito que são, que não tem a mínima disposição de pensar ou fazer diferente. Então, essas pessoas que chegam e se colocam, questionam de uma forma diferente da maioria, normalmente é vista meio de maneira complicada. E isso a gente vê acontecer até nos tempos atuais. Então, a forma como, logo no início dessa biografia, em que ele era visto como uma pessoa extravagante, é uma coisa que eu gostaria de ressaltar. E qualquer outro que seja diferente, seja em que tempo for, tem alguma etiquetinha também diferente. Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar. Dr. Bach percorreu a área da medicina e foi um excelente médico. Ele fez realmente a diferença na vida de muita gente. Só que o incomodava era que essa medicina era de uma forma ainda materialista. E por acaso hoje, muito da medicina ainda quase que percebe a gente ou enxerga a gente como uma máquina, como uma coisa, como dizem, newtoniana, né? E nós somos muito mais complexos, né? É só a gente pensar que o homem foi capaz de criar com toda a tecnologia uma máquina como o computador, que é muito difícil acompanhar o que um computador pode nos oferecer. Mas até hoje ele não entende o corpo humano na sua totalidade. Muitas doenças ainda são consideradas idiopáticas, ou seja, eles não sabem a origem da doença e eles não conseguem capturar toda a complexidade do corpo, toda a química, todo o metabolismo, todo o funcionamento cerebral. Isso não consegue se saber. Então, o Dr. Bach já tinha essa visão de que o corpo não era uma máquina, que o corpo tinha a sua complexidade, e não só a nível físico, como a nível energético. Então, ele não se satisfazendo totalmente com essa medicina cartesiana, materialista, ele começou a observar, entrou no mundo da homeopatia, né? Que o Hahnemann tinha já uma visão mais totalitária do ser humano. O Hahnemann já tinha percebido que a personalidade das pessoas afeta também a sua saúde, a sua forma de viver, a sua forma de reagir. Então, Dr. Bach se voltou para o mundo da homeopatia, né? E também teve o seu reconhecimento, também fez coisas excelentes, terapias excelentes dentro da homeopatia. Só que ele se sentia ainda um pouco incomodado, que mesmo a homeopatia
lidando com um mundo mais natural e toda essa complexidade do ser humano, ele ainda usava agentes na sua terapêutica, né, que ele rejeitava, né? Então ele queria uma coisa ainda mais natural, uma coisa que realmente trabalhasse com a natureza, né? Então, o que o levou ao desenvolvimento do seu próprio sistema de terapias com ervas, como ele chamava. Uma outra coisa que eu acho muito interessante é essa questão, essa preocupação de publicar tudo em aberto e de uma maneira muito rápida. Ele tinha como se fosse uma urgência de que as pessoas pudessem se tratar, pudessem experimentar, se tratar de uma maneira muito rápida. E ele tinha essa necessidade de colocar isso para a ciência, colocar isso para as pessoas. E nem sempre foi fácil, né? Muito pelo contrário. Às vezes as pessoas olham assim um outro e acham que tudo na vida dele é lindo e maravilhoso. E não é. Nós estamos nesse mundo aqui, como dizem, de provações, de evoluções, de crescimento. Então, os grandes mestres, os grandes desafiadores passaram por momentos também muito difíceis. Então, eu acho que é importante a gente ter essa noção humana das pessoas, mas eu acho que a lição principal da vida de Bach foi que ele poderia ter se acomodado a qualquer momento no tipo de vida que ele tinha. Ele sempre teve o consultório cheio de pacientes, ele sempre foi uma pessoa reconhecidamente competente e excelente, né, como profissional. Ele poderia estar simplesmente acomodado na vida dele, ganhando o dinheirinho dele e vivendo feliz para sempre. Mas não é assim que as coisas funcionam. Existem fases da vida da gente que a gente sempre tem a condição de optar. E essas fases são qualquer momento. A qualquer momento a gente tem a oportunidade de seguir o nosso coração, a nossa intuição, o que nós viemos fazer aqui. Deixar para trás essa coisa da estabilidade, como eu disse antes, e viveram felizes para sempre, só história infantil. Isso porque não teve a segunda temporada do livro. Porque senão a gente ia ver que não ia, que a continuidade da história do conto de fadas já não ia ser tão emocionante e com o final às vezes nem tão feliz. Mas a felicidade está realmente da gente seguir o coração da gente. E isso o Bach fez com maestria. E uma das coisas que eu acho que realmente assim tocam a gente, de tipo acorda, essa que quando ele viaja para o país de Gales e que ele acha que está levando o laboratório e os livros dele, e chegam os sapatos, né? Que nada tem a ver com o laboratório ou livros. Ou seja, ele tem que recomeçar. Ele podia ficar xingando, blasfemando, ou o que for, mas ele consegue entender nessa situação de que o universo te conduz a melhor forma possível. E isso está acontecendo o tempo todo com a gente. A gente fica brigando com o universo, querendo que as nossas vontades sejam feitas. E o universo é muito mais sábio. E quando você olha para trás, você só tem que agradecer. Então, eu diria assim, muito legal, muito bom
conhecer um pouquinho da história do Dr. Bach, porque a gente pode aprender com ela. Como eu disse, a história pode ser contada de várias formas, tem questões de tradução, de observação, de opinião, mas eu simplesmente fico com as partes que eu acho mais interessantes. Espero que você tenha aprendido alguma coisa também. Fico feliz. Até a próxima!